Breno Altman. Antes do Breno Altman falando sobre a China, com imagens do desfile ali da China, que foi maravilhoso, né? Vamos trazer um vídeo que eu peguei aqui, ó, do Haddad na CIF. É um vídeo curto, então vamos botar aqui, ó. O Haddad explicando as estratégias para colocar o Brasil na disputa pela questão tecnológica. Vamos ver aqui o que ele falou com o Nassif a respeito. Uma outra coisa que eu acredito que vai ganhar impulso também muito grande, que são as vantagens competitivas do Brasil na era da transformação ecológica. Nós temos rigorosamente todas as vantagens competitivas. Então, nós temos o melhor vento, nós temos o melhor sol, nós temos a terceira maior reserva de terras raras e minerais críticos, e nós temos que transformar isso em alguma coisa que agregue valor. É óbvio que isso vai exigir parceria, porque nós não temos toda a tecnologia disponível aqui. E nós queremos essa parceria. Mas nós temos que pensar num projeto que transforme essa vantagem em valor agregado, em empregos de qualidade, em tecnologia de ponta. Então, isso vale para... E a transformação ecológica está umbilicalmente ligada à questão, por exemplo, da inteligência artificial e do mundo digital. Porque esse mundo digital consome muita energia, vai querer energia limpa. Esse mundo digital depende muito das terras raras, porque todos esses componentes sofisticados exigem essas terras para produzir. Você não consegue produzir com os minerais típicos um chip moderno, um GPU moderno. Você não consegue. Hein, Celso? Quando é que tu vai ouvir um neoliberal falando algo desse tipo, né? Isso aqui que ele tá falando, não sei se tu tá ouvindo, tu tá vendo outras coisas aí, Celso. Tu tá vendo chat GPT, Celso. Tô te cuidando aqui nos bastidores, ó. Tu ouviu o que o Haddad falou aqui, Celso? Pior que não, Poitinho. Pô, discurso soberano do Haddad, dizendo que o Brasil tem todas as condições ecológicas, terras raras, ventos, água, energias limpas, para entrar na competição mundial, né? E que precisa cuidar com a questão da inteligência artificial e tal. E aí eu falei aqui, né? Que discurso neoliberal, né? Quando é que tu vai ver um neoliberal tendo um discurso desse? E aí ele falou aqui que a gente precisa explorar as terras raras. Eu quero destacar isso aqui, ó. Mas com um viés de valor agregado, né? Que é justamente o que a gente precisa, né? Não entregar nossas terras raras de mão barato, que nem nós estamos entregando parte do nosso petróleo hoje, né? Estamos entregando petróleo cru, gente. A gente precisa refinar esse petróleo, né? E assim, esse negócio das terras raras, teve um dia aí que eu briguei com um desses esquerda vira-lata aí, cara, porque a teoria do cara era assim, ó. O Brasil vai entregar as terras raras. Aí eu falei, cara, assim, mas qual é o problema da gente que o Brasil não podia negociar terras raras, o cara disse. Não podemos negociar terras raras. Aí eu falei pro cara assim, ó, nós temos tecnologia para explorar as terras raras? Não. Não temos, né? Então, o que é melhor? A gente fazer um acordo de exploração das terras raras que agregue valor às terras raras, que contribua com a industrialização do Brasil, ou deixar as terras raras enterradas aí por mais um tempo? O que é melhor para o Brasil hoje? Mas a questão é o seguinte, né, Portinho? Tu que é um marxista, né? A gente tem que partir da realidade e não da fantasia. O ideal é que o Brasil explore, que o Brasil faça tudo e use ela e não venda para ninguém. Só a gente faça as nossas aeronaves. Só que a realidade é o seguinte: atualmente as terras raras brasileiras já são exploradas pela Austrália e por mais um outro país que eu não sei qual é. Então, qual a diferença se viesse uma empresa chinesa ou uma empresa norte-americana e explorasse também, desde que fosse com as mesmas ou melhores condições? Não pode porque é americana, não pode porque é chinesa, mas a australiana pode? Mas a australiana pode. Não, o que eu estou dizendo é que a gente tem que explorar, sim, e com condições boas para o Brasil. Talvez até rever essa exploração australiana. Eu não sei o que os australianos andam fazendo. Talvez eles estejam só extraindo e levando embora daqui.
Não nos deixam tecnologia, não deixam sim. nada. O que a gente precisa fazer é isso, fazer negócios com a exploração das terras raras, que a gente tenha transferências de tecnologia para daqui a alguns anos nós mesmos conseguirmos extrair essas terras raras, minerar, né? E para que a gente tenha industrialização dentro do Brasil. E aí consiga negociar as terras raras já com valor agregado, que é o que o Haddad acabou de falar aqui. Aí, nessa discussão que eu estava tendo com esse indivíduo aí que estava dizendo que não temos que negociar terra rara de jeito nenhum. Aí eu falei para essa pessoa, a China negociou terras raras. Há um tempo atrás, a China começou negociando terras raras da mesma forma que nós vamos negociar agora, sem ter tecnologia e entregando uma parte das suas terras raras. Nós vamos ter que começar assim, nós vamos ter que começar do zero praticamente. Mas nós temos que fazer um modelo que seja o mesmo modelo que a China fez, com tecnologia e valor agregado. É isso, né? É isso. A NVIDIA depende disso, a Microsoft depende, todas elas dependem disso, e nós temos que pensar em ter também as nossas empresas de tecnologia. Hoje o Ministério da Fazenda tem um grupo de trabalho. Ô, neoliberal Haddad, hein? O neoliberal Haddad quer que o Brasil tenha indústrias de tecnologia, Celso? Que isso? Mas que neoliberal é esse, gente? Pensando em articular com o capital nacional e com o capital estatal, portanto, nacional e estatal, algum empreendimento na área do processamento de dados, né, que você sabe que nós hoje mandamos para processar 60% dos nossos dados são processados fora do Brasil. Imagina do ponto de vista de soberania, com as ameaças em curso, o que isso pode significar? Que amanhã uma pessoa com viés autoritário pode querer prejudicar o Brasil. Haddad, um dos instrumentos de desenvolvimento do Brasil dos anos 50... Pouquinho, pague um pouquinho. Foi... Isso aí é outra coisa que o pessoal reclama, que ele foi nos Estados Unidos e não sei o quê para negociar data centers. E aí a teoria dos caras é que o Brasil, que é o país onde tem mais água no mundo, né, não pode ter data centers porque consome muita água. Realmente, consome água pra caramba um data center. Mas se não pode no Brasil, em que país do mundo que pode ter, então? Eu pergunto. A gente não vai ter data center, a gente não vai processar os nossos dados aqui. Tipo, as nossas lives, aqui a Amazon talvez tenha aqui ou o YouTube tenha um pequeno data center, mas o fato é que a maior parte das informações, elas saem daqui do Brasil, vão até os Estados Unidos, ou sabe-se lá onde, e voltam. E a gente nem percebe isso, mas isso acaba dando um delay. As coisas não ficam tão imediatas, além que a informação não está no Brasil. Sabe? E aí os caras vão lá contra os data centers. Cara, então é aquela história, né? Os caras que foram contra a industrialização, depois os caras foram contra os computadores, depois os caras são contra os robôs, contra a IA. Os caras têm que morar lá numa fazenda sozinho, lá onde não tem água, não tem luz elétrica, sabe? Porque enquanto a China evolui, as criaturas querem falar, não, a gente não pode ter data center, a gente não pode explorar terra rara, a gente... Sim, para quê? Para ficar guardando para os outros. Essa questão dos data centers aí, eu confesso que não... Tem que ter, Pontinho. Respeito, nem ouvi muitos especialistas falando. Assim, daí os caras vêm dizer assim, fazer uma ferrovia que vai atravessar o Amazonas, vai atravessar o Mato Grosso, vai desmatar, não sei o quê. Tá, então não vai ter ferrovia, que é para não desmatar isso, sabe? Pois é. Tem coisa que tem que fazer, meu. Data center tem que ter, ferrovia tem que ter. Claro que tem um impacto ambiental, mas tem coisa... E os carros nas cidades, qual é o impacto ambiental que isso causa? As queimadas que fazem... cara, os impactos... Daí os caras vão se preocupar que uma ferrovia, ou é porque o data center, ou é porque não sei o que, tudo que é para evolução. Cara, o pior é que esse tal de data center, um dos que vai sair é aqui a 10 quilômetros da minha casa, tá? Eu tô com medo da minha água já aqui, meu poço artesiano, sabe? Tô com medo. Data center eu sou contra, diz a Letícia. Ó. Tu tens mais dados, Letícia?
Eu tô por fora, Letícia. Tá É por que nem, fora. é que nem indústria. Indústria polui, mas vai fazer o quê? Não vai ter indústria. Ó, o Maninho diz que data centers tem muitos poréns. É um negócio complicado, né, cara? Eu acho que tem que fazer, mas tem que fazer, sei lá, em É que locais nem bem a indústria de específicos. celulose. Indústria de celulose, vai dizer que não é um puta de um problema. Bah, Muito e pior que um data center, cara. Uma indústria de celulose. Olha quanto de árvore tem aqui no Rio Grande do Sul por causa da indústria de celulose. ó, Maria Eu acho que o data center é bem mais importante que o papel, cara, hoje em dia. As informações digitalizadas são muito mais importantes do que ficar fazendo papel para embalar produto para. Maria Cristina diz que vai consumir água aqui ou onde processar. O planeta vai sofrer o impacto de qualquer modo. Sim, o planeta sim. Mas em tudo que é lugar da Europa tem muito menos água que no Brasil. E como é que os caras têm data center lá? O Maninho diz que encarece água e energia. Pois é, né? Pois é uma cilada, né? Mas em compensação, não ter data center aqui encarece o custo do armazenamento de dados. É. Quanto que se paga por armazenamento de dados no Google, sabe-se lá onde, que poderia ser bem mais barato? A gente compensou, não, porque a gente faz tudo de graça, né? Mas as indústrias, as empresas. Pois é. Vamos fechar o Haddad aqui, ó. Troca, digamos, de oferecer essas vantagens competitivas do Brasil, impor condições, assim, por exemplo, no caso da indústria automobilística, era parte do capital nacional, fornecedores sendo nacionais e tudo aí, a China obrigando. Qual que é a ideia para fazer valer essas vantagens competitivas nas parcerias e o que vai ser pedido em troca? Boa pergunta. Eu sou a favor de joint ventures tecnológicas. Nós temos que fazer parcerias pensando em transferência de tecnologia. Bom, sim. Nós não temos alternativa a isso. Nós temos que fomentar a ciência nacional, direcionar os recursos que nós temos. Nós recapitalizamos. Vamos lembrar, Nassif, que teve um processo de reconstrução que não foi pequeno nesses 2 anos. O orçamento da educação estava depauperado, o orçamento da saúde estava depauperado, o orçamento da ciência e tecnologia estava depauperado. O FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não tinha dinheiro. Então, não tinha nem projeto de ciência no país mais. Em 2023, nós começamos a recuperar o orçamento desses órgãos todos. O SUS pode ser usado, do ponto de vista de compras governamentais, para fomentar a produção local. Então, eu penso que nós precisamos de ousadia nessa agenda, de usar as compras governamentais. Por que o Lula reabriu a discussão com a União Europeia para firmar um acordo mais benéfico a nós? Porque a União Europeia queria que nós abríssemos mão do instrumento das compras governamentais para fazer política industrial. E o Lula, quando viu a cláusula, falou, mas de jeito nenhum. Se nós temos chance de reindustrializar o país, usando as nossas vantagens competitivas e as compras governamentais e as parcerias público-privadas e as parcerias internacionais para trazer para cá investimentos que dialoguem com a modernidade, com a fronteira do conhecimento e com a fronteira da indústria. Então, eu acredito que nós precisamos perseverar um pouco. Eu sei que tem uma agenda ainda travada no Congresso, tem a lei de inteligência artificial que está boa, mas ainda não está satisfatória, nós estamos dialogando com a Câmara para aprovar. Ela deve lidar com temas delicados, mas que vão colocar o Brasil num patamar diferente em relação aos seus pares para atrair investimentos e parcerias para o Brasil, e nós temos que também direcionar os recursos disponíveis no país para alguns projetos. Às vezes eu tenho a impressão, Nassif, que a gente dispersa um pouco, sabe, os recursos, meio que para atender todo mundo. E quando você atende todo mundo na área de tecnologia, um país que tem recursos limitados, às vezes você dispersa e não produz os resultados pretendidos. Então, hoje nós temos condição de colocar foco em alguns projetos que exigem muito trabalho, mas que
estão no nosso horizonte de curto prazo endereçar. Olha aí. Tá aí o professor, ó. Respeitem o professor, hein, Celso? Professor Haddad. Uhum. Brasil soberano Lula 26, diz a Maria Cristina aqui, ó. O Maninho está dizendo que o Celso só defende o data centers porque quer brincar no chat GPT, ó. A Maria Cristina diz que a energia tem que ser eólica. Sim. Eu acho que tem que botar um monte de exigência para esses data centers. Não, exatamente. Eu perguntei para o chat GPT, inclusive. Fazenda de energia eólica e fazer coisas sustentáveis ambientalmente, né? Coleta de água para tudo que é lado. Eles fazerem projeto de coleta de água, tudo na cidade inteira que eles vão se instalar, né? Acho que tinha que ser por aí, né? Aqui diz, eu fiz a pergunta o que é pior, se a indústria da celulose ou os data centers, né? E aqui deu o final que disse assim, ó, que os impactos são profundos das duas indústrias, né? Mas que a chave é a regulação rigorosa, a transparência, a adoção das melhores e mais modernas tecnologias disponíveis para diminuir, né? Então no caso, usar energia eólica e tal, né? Que aqui, por exemplo, está dizendo aqui, se usar, eu nem sei por que eu não entendi, vai usar carvão para alimentar um data center, né, cara? Acho que por causa da energia, né? Aí diz que é terrível, né, cara? Ou a celulose antiquada, né? Ou mal regulada também é provavelmente pior ainda, né? Então tem que ver as restrições, né? E aquela coisa da exploração do petróleo também lá na margem equatorial, né? Exato. A Janete diz que tem que ter planejamento e pesquisa sobre os impactos ambientais, né, alertando para a questão. Luiz Santos falando da hospedagem de informações de outros países e o custo ambiental ficando na nossa conta. Gabriel Oliveira chegando aqui, ó, lá de Guarulhos, dizendo que vencemos o Chile e o Boric até perdeu o rumo, né? Não sabe se acha o caminho de volta para o socialismo em defesa do povo sul-americano. Ali é difícil, ó. O Boric, ai, né? E dizendo que Gabriel Oliveira, devemos desenvolver o país. A questão não é desmatar, e sim progredir com responsabilidade. Se não fizermos esse governo, outros países tomarão tudo e nos impedirão de crescer. Por aí. Isso aí. Hoje não tem corujinha hoje, Gabriel. Corujinha. Acho que vamos até 1h pouco a gente vai hoje. Temos o Pepe ainda, né, Portinho? Temos o Pepe e temos o Breno, né? Ó, o Lenilton tá querendo que aprove a anistia para o Marcola também, ó. Ele não matou 700 mil pessoas, não roubou 30 bilhões e pegou 300 anos. A justiça é para todos. Tá certo, Lenilton? Pois é. A Letícia diz que energia eólica é colocar o Bolsonaro para soprar as turbinas. Ó. Ai. Tem